Olá, está no ar Foca Talk, as marés da economia. Após uma década do rompimento da barragem Mariana, fizemos uma análise acerca dos prejuízos, da recuperação ambiental e das enchentes em Governador Valadares. Nesse episódio, vamos entender como esses eventos marcaram a vida de milhares de pessoas, afetaram a economia da região e o cotidiano da cidade. Conversamos com especialistas e moradores para ouvir histórias reais e discutir onde avançamos e o que ainda precisa ser feito. O Foca Talk começa agora. Em novembro de 2015, a barragem de rejeitos da mineradora Samarco, em Mariana, se rompeu e liberou milhões de toneladas de lama tóxica. A lama desceu pelo Rio Doce e chegou até Governador Valadares. De um dia para o outro, a cidade ficou sem abastecimento de água, milhares de pessoas perderam bens e o impacto econômico foi gigantesco. As enchentes do Rio Doce marcam a história de Governador Valadares. Além da destruição, elas trazem prejuízos econômicos que afetam toda a cidade, comércio, famílias e até o orçamento público. Bonito ver o Rio Doce assim, né? Mas quando a água sobe, isso aqui muda completamente. E o impacto vai além da lama, né? Quanto será que custa para a cidade se recuperar depois de grandes tragédias? E isso, só quem está lá dentro, por trás da operação, vai saber responder. Tipo, quanto de dinheiro público vai para essas operações de emergência? Será que isso afeta os orçamentos da saúde, da educação? São perguntas recorrentes, mas que mostram pra gente que, na verdade, isso é um problema muito mais complexo e econômico. A gente está aqui se questionando, mas para entender isso, a gente tem que voltar lá em 2015. A nossa primeira conversa vai ser com o professor e quadrinista João Marcos, autor do livro Doce Amargo. João, nossa primeira pergunta é sobre o que te motivou a escrever sobre as enchentes em Governador Valadares e principalmente sobre o acontecido de 2015. Esther, foi uma tentativa de colocar para fora um pouco das angústias, das dúvidas e dos desafios que a gente enfrentou naquele tempo. Eu percebo que dentro de uma tragédia dessa dimensão, as vítimas elas são quase que institucionalmente silenciadas, porque acaba que com o tempo tudo vira estatística, número, valores, cifras, e o lado humano da tragédia ela acaba ficando esquecida. Então, essa foi a minha principal motivação para poder escrever o livro, de não deixar essa história ser esquecida. Você comentou também que queria lançar antes de completar 10 anos, né? Junto com Isso, a data. Porque eu acho que é um marco importante. De uma certa forma, a imprensa e as pessoas acabam se lembrando, dando um pouco mais de atenção para essa tragédia. E como já tem esse tempo todo, eu achei que seria um momento bom para a gente poder relembrar, até para que isso não aconteça novamente. Na verdade, essa história ainda não acabou. Ela não acabou, a gente está vivendo o momento das indenizações por parte da empresa causadora. Eu acredito que a gente ainda tem muitas dúvidas sobre a qualidade da água, sobre se o rio realmente está recuperado ou não. Geralmente a gente tem uma versão oficial e tem uma versão das vítimas, das pessoas que estão mais intimamente ligadas à questão do rio. Então, na verdade, essa história ainda não terminou. E como foi o processo de pesquisa e coleta das histórias? Conta um pouquinho como que foi isso tudo, porque na verdade é uma história sua e da sua família. Sim, essa foi a parte mais difícil, porque o que aconteceu é que na época eu passei a anotar, quando eu percebi a dimensão do que estava acontecendo, eu falei, opa, isso aqui é algo histórico, grande, importante, e aí eu passei a fazer uma espécie de um diário do que eu estava vivendo com a minha família e, claro, no contexto da cidade aqui em Valadares, e fui guardando os jornais impressos e salvando os links das notícias da época. Essa impressão que dava durante o processo é que o livro não ia acabar nunca, porque era muita informação. Então eu cheguei num consenso de que eu pegaria só o primeiro ano depois do rompimento da barragem. E mesmo assim aconteceu muita coisa nesse período. Então eu tive que fazer um processo de seleção de uma forma que quem não vivenciou a tragédia conseguisse ter uma linha assim do tempo dos principais acontecimentos para ter um pouco da dimensão. E acaba do que não aconteceu. sendo possível mensurar, né? Sim. Quando não viveu. Sim. E aí, um outro desafio foi traduzir isso em imagens. Eu sempre trabalhei e desenhei para crianças, então o meu traço de certa forma, aquele traço próprio para o público infantil, um traço infantil. E foi um desafio, assim, reaprender a desenhar um pouco mais sério,
mas aí eu tive o apoio de uma colorista que colocou as cores no livro, e ela deu uma densidade assim, emocional para o livro muito importante. Quando você cita também de que você começou a fazer esse diário, né? Que você falou, nossa, isso Sim. vai ser um acontecimento. A gente pensa muito também de que daqui uns anos, tipo, meu filho vai estar estudando isso nas escolas. Isso. Como outros acontecimentos que a gente teve, né? E tem essa questão do legado, de você deixar registrado como memória mesmo, até para quem não viveu a situação. Por que é tão importante registrar esses episódios num livro? Ah, sim, eu acho importante, Esther, porque é uma forma da gente não esquecer, da gente refletir sobre o que aconteceu, sobre esse modelo, esse projeto econômico mesmo, esse modelo que era feito antes, para que isso realmente não aconteça novamente. Então, por isso que é importante deixar registrado, para que realmente não caia no esquecimento. O que a cidade pode aprender olhando para o passado através da obra? Pois é, eu tenho falado muito que o livro ele fala do passado, mas ele olha para frente. Eu acho que principalmente o que eu gostaria muito que o livro contribuísse para mudar a nossa relação com o rio e com o meio ambiente mesmo que nos cerca. O rio ele é muito mais do que uma fonte de abastecimento de água, ele é parte da nossa cultura, da sustentabilidade desse lugar que cerca a gente, que a gente vive. Então, o rio sempre foi muito maltratado e essa lama de rejeitos ela foi meio que a pá de cal no rio. Então, que ações que a gente pode fazer para mudar essa realidade, para mudar esse contexto, para que o esgoto seja realmente tratado antes de ser despejado no rio, para que as normas e as empresas que poluem o rio também possam rever também as suas práticas. Eu acho que o livro fala do passado, mas ele olha também para o futuro. E como as enchentes moldam a identidade da cidade? Pois é. Porque já é um traço, né, de Valadares, falar assim, Sim. chega janeiro, a gente já se preocupa com a enchente. Pois é. Então é um problema que é recorrente, que precisa ser tratado, que de certa forma piorou depois da chegada da lama de rejeitos, porque ampliou um pouco o leito do rio. Então a gente percebe que nas primeiras enchentes, depois do rompimento da barragem, a gente percebia na água o brilho do minério, aquela cor avermelhada. Então a cidade precisa rever urgentemente a forma como ela lida com o rio, para pensar em ações para mitigar ou tentar minimizar mesmo esse problema que é recorrente aqui na cidade. Vamos conversar com pessoas que foram diretamente atingidas por essas enchentes, entender como elas foram afetadas e quais mecanismos elas adotaram para lidar com essa situação. A gente vai entrevistar as pessoas aqui num bairro que sempre é afetado pelas enchentes. A gente vai tentar conversar com algumas pessoas, ver quem já passou, quando passou, como foi, quais dificuldades que aconteceram durante esses problemas. Então, vamos lá. A primeira pergunta que a gente tem é se você já passou por enchente. Várias. Umas 4. Umas 4 enchentes. Aqui onde eu moro, aqui mesmo. Deixa eu me ver, 99 até agora, quantos anos? Todas elas peguei. Desde 79. Esse barco tem água de 2 metros de altura aí. Praticamente todas. Sempre aqui no bairro São Paulo? Sim. O que mais dói, assim, é a perca de algum bem material? Quando é a perda que perde um ente querido, né, na enchente, que o bem material a gente reconstrói, né, recupera. Agora o ente querido que se vá, a gente não recupera nunca, só fica a dor da saudade, né? É tudo, né? Porque principalmente a gente que tem, assim, a baixa renda bem baixa mesmo, que tem pessoas que perdem casas, né? Então é tudo. Tem pessoas que acolhem a gente, tem pessoas que não. E a gente necessita de tudo. Quer dizer, a gente mexe com tudo da gente, com tudo. Que a maior dor é a sujeira que no final fica, né? Que a gente tem que sair de casa, sair da residência, procurar outro lugar até a água baixar. A maior dor é o sofrimento das pessoas, entendeu? Você sente medo de pode acontecer de novo? Por exemplo, quando tem alguma chuva mais forte, causa algum tipo de medo? Nossa, será que pode acontecer agora aqui? Com certeza, né? Já fica apreensivo, né? Quando vem uma chuva forte, já aconteceu antigamente. Sim. Tem uma possibilidade de acontecer novamente, aí a gente fica apreensivo, né? Fica com medo no coração. Igual agora mesmo, eu já estou preocupada. Com certeza. Falou que chegou mês de dezembro, até mesmo fevereiro, a gente fica só tenso. Dá esse medo? Todo ano a gente passa por isso. Entendeu? E a dificuldade maior também é depois da enchente. Não é? Sim. Durante a enchente você passa dificuldade. Depois da enchente é pior ainda.
Não, com certeza, dá um medo. Não a chuva que cai aqui, mas a chuva que cai lá para cima, lá pro lado de Belo Horizonte, Patinga, que a água de lá é que enche aqui. Aí, com certeza, Entendi. aí já dá aquela aflição. Olha, todos nós que moramos aqui sabemos que praticamente todos os anos tem enchente. Entendi. Então a gente tem, eu pelo menos não tenho mais medo não. No início, há muitos anos, poderia ter, mas depois Entendi. a gente acostuma de assim. Entendi. Entendi. Nós estamos aqui funcionando nesse endereço aqui já tem 36 anos. Já passamos por diversos enchentes. Não sei de qual quanto, mas já foram várias, né? Talvez umas 10. A primeira enchente do nível mais alto que nos atingiu aqui foi em 2005. Foi a principal, assim, no região. Depois teve outra mais alta, que foi... Na verdade, teve uma anterior, em 97, que foi a mais alta, né? Ainda não era nesse ponto. Quando acontece as enchentes, todo tempo tem que fechar a mercearia. Isso é imediato, né? Assim que começa a correr a notícia que vai ter uma inundação, a gente tem que providenciar o mais rápido possível pra tirar as coisas, né? Para evitar algum tipo de perda, né? Isso é imediato. Quando acontece as enchentes, quem são as primeiras pessoas fora da mercearia, fora da sua família, que disponibiliza a ajudar? Tem essas pessoas? Tem sim. Os voluntários, né? Os voluntários sempre tem. Os vizinhos e tal, né? Os fregueses mais antigos sempre estão dando um apoio. Pessoas que não são afetadas. Porque muitos dos vizinhos também são afetados, né? Estão dando o mesmo problema na época, assim. Mas alguns que moram fora da área de alagamento sempre tem a solidariedade, né? Inclusive aqui com nós aqui mesmo já teve pessoas que estavam até ajudando aqui, voluntárias, às vezes na hora de subir uma escada escorregou, já caiu, machucou, já aconteceu de cortar na hora, né, que tem alguma coisa dentro da água já. A maioria das vezes a gente vai tirando as coisas, a água vai subindo, a gente continua mexendo, né? E acontece sim, os que não vê cortar a perna, acontece muito. Por acontecer com uma frequência grande, às vezes não tem um espaço nem de um ano, já tem outra enchente. Você já pensou em mudar a mercearia de local, de bairro, alguma coisa assim? É complicado isso, né? Até que a gente já pensou, mas não fica inviável, porque já está estabilizado aqui no comércio, né? E gente também 3, 4 dias, uma semana e passa e fica. Agora, felizmente, está passando um período maior sem ter problema, né? Nós estamos já há 4 anos já sem ter preocupação com gente. Então, inviável, porque a clientela já está feita, recomeçar em outro lugar é uma coisa muito inviável. Qual é o principal motivo que faz continuar? Tem esses problemas, tem o problema da enchente, mas não tem como parar. O que motiva? Não tem não. A gente faz parte da sociedade, a gente está inserido já, né? A gente precisa dos nossos clientes aqui, mas eles também precisam muito da gente, né? Que a gente atende o pessoal. Esse problema, infelizmente, a gente não tem como mudar isso, né? Pessoas que fizeram o bairro, instalaram aqui lá 50, 60 anos atrás, o que não devia ter sido feito, né? Sim. Uma área alagável e tal, mas infelizmente não pensaram nisso, a gente vê e já estabilizou aí e seguir, enfrentar os problemas que faz parte. E aí, Pedro, tudo bem? Beleza. Eu vou fazer algumas perguntas aqui para você sobre as enchentes em Governador Valadares. Okay. A primeira que eu tenho para te perguntar é se você já foi uma vítima de enchente. Sim, várias vezes. Não foi uma, nem duas, nem três, não. Todas as enchentes que dava a cheia maior do rio, né? Sim. Não aquelas que só ameaçava sair e voltava. Todas as enchentes eu fui atingido. E essas enchentes, elas sempre chegavam a entrar na sua casa? Entravam. A maioria sim, na real. Uhum. Talvez uma ou outra não entrou, ficou até na calçada ali, mas todas as outras com certeza. Enquanto ela estava na rua, a gente ia acompanhando. Hoje tem uns canais melhores de acompanhamento, mas enquanto ela estava na rua, a gente não saía. Acabou que com o tempo a gente foi ficando acostumado, mas a partir do momento que ela entra dentro de casa, a gente já precisa sair. Por quê? Que ela vai alagar ali, então a gente precisa se preparar e tirar os móveis, as coisas, levantar ou colocar... tudo para cima mesmo, seja tirando da casa ou levantando através de alguma coisa. Mas em determinada altura que ela chega, a CEMIG corta a energia da casa. Então você fica sem energia ali, porque a água vai chegando na altura do padrão, dependendo, se tiver outras casas, aí já corta da rua inteira, alguma coisa assim. Eu pego enchente desde que eu sou pequeno, então talvez já perdi algum brinquedo, alguma coisa assim que eu não me lembro hoje.
Mas já aconteceu essa situação de, como eu te falei, tá aqui a água e do nada a gente acorda, chega lá, a água tá aqui. Então com certeza eu já perdi sim. Quando essas enchentes acontecem, quando ela dá mais uma acalmada assim, quanto tempo mais ou menos volta para a vida voltar ao normal? Normal, eu acho que no mínimo uns 6 meses, porque a rua ainda fica muito suja, principalmente depois do rompimento das barragens. Tem muito barro, então a rua, o bairro, tudo fica muito sujo. Até ela descer, às vezes demora, então depois que desceu, você tem que ajeitar a casa toda de novo, você tem que lavar, você tem que consertar, você tem que descer todos os móveis, botar as coisas no lugar, então demora. Eu acho que no mínimo uns 6 meses ou mais até. Entendi, para resolver tudo. Para resolver, desde que a água secou, saiu da sua casa, acho que é um tempo desse aí para mais. Entendi, e às vezes já é o tempo de ter outra já. Vamos conversar agora com o Coronel Moisés Marinho, chefe da Defesa Civil de Governador Valadares. Quais são os principais impactos ambientais das enchentes em Governador Valadares? Bem, quando ocorre esse fenômeno, geralmente impacta nos moradores ribeirinhos, né? E, consequentemente, a fauna e a flora ela é afetada pelas águas. Logicamente que existe o fator natural, não é? Então a gente tenta minimizar esses efeitos. Não só a degradação ambiental, mas o planejamento urbano desorganizado. Então nós temos ao longo do Rio Doce muitas construções irregulares. Estão muito perto da margem, estão praticamente dentro do rio. Então essas construções impedem o trabalho também da Defesa Civil. E quais as medidas de prevenção poderiam reduzir esses efeitos? Bem, primeiro, conscientização. Valadares ainda não está preparado para esse tema, Defesa Civil. E eu estou falando não é só o público externo à prefeitura. Os próprios órgãos de governador Valadares ainda não formou uma ideia de defesa civil. Tem várias fases, tem a prevenção, tem a preparação, tem a resposta, depois a recuperação. Então essas fases ainda não estão delineadas bem no governador Valadares, não. E existe relação entre planejamento urbano e preservação ambiental nas questões das enchentes? Totalmente, porque sem um planejamento inteligente e sem a cultura da defesa civil, é impossível a gente fazer o órgão público, né? Não só a prefeitura, mas o bombeiro e outros, né? IEF, órgãos ambientais de uma maneira geral, de fazer um planejamento. Primeiro nós temos que cuidar dessa prevenção, que é justamente retirar essas populações ribeirinhas. A própria Fundação Samarco, ela fala que está ainda em processo de recuperação. Então tem várias metas a serem atingidas, né? Eu acredito que o rio hoje, pelo menos no lado de piscicultura, está funcionando, porque a gente vê várias associações aí de pescadores que continuam trabalhando. Agora, com relação ao lado psicológico, eu que sou nascido aqui em Governador Valadares, ainda fica aqui ainda, não vão demorar muito tempo. Lógico que as pessoas que nasceram depois não têm o mesmo visão, né, que nós tivemos, né? E parece que foi uma coisa que sua, particular, igual o rio é público, mas parece que uma coisa sua foi tirada de você. E qual a importância de políticas públicas ambientais para evitar novos desastres? Graças a Deus alguém está acordando para isso, que é o Estado, que é o município, que é a União. Até no contrassenso, quando eu falo de defesa civil. Defesa civil, a gente não tem cultura, mas a questão ambiental ela é rigorosamente observada no município. Os relatos que ouvimos mostram que as enchentes não deixam marcas apenas na memória. Elas mudam a economia da cidade, a vida das famílias e até o nosso jeito de viver. Mas diante de tantas perdas, fica a pergunta: o que fazer para evitar que a história se repita? E é aí que entra a sustentabilidade econômica. Estudos mostram que investir em prevenção é muito mais barato do que gastar milhões com a remediação. Obras de drenagem, planejamento urbano e políticas ambientais custam menos do que construir cidades e recuperar famílias atingidas. Hoje nós mergulhamos no impacto das enchentes em Governador Valadares. Começamos com perguntas que pareciam simples, mas descobrimos que o problema vai muito além da água e da lama. Vimos o custo para a prefeitura, para o comércio local, para as famílias e que o verdadeiro preço das enchentes não está só na destruição que ela causa, mas no impacto econômico que ela gera. É um ciclo de prejuízo que afeta todos. E a sustentabilidade econômica é exatamente sobre isso, a capacidade de uma comunidade de se reerguer e se preparar para desafios futuros. E a melhor forma de se preparar é entender o problema. E se você, assim como nós, também tinha essas dúvidas, hoje talvez você tenha as respostas.
Esperamos que o nosso Foca Talk ajude a mudar a visão sobre o Rio Doce, não só como beleza da nossa cidade, mas também como um fator que exige planejamento, cuidado e, acima de tudo, sustentabilidade econômica.